Bom, maravilha. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, de a gente estar fazendo esse curso juntos. Para mim é um grande prazer e tudo o que você falou, né, a respeito do meu trabalho, queria dizer que a recíproca é verdadeira, né? Eu já falei isso para ti algumas vezes. Eu gosto muito do teu trabalho, já acompanho Obrigada. há algum tempo, né? A gente tem alguns amigos em comum que sempre falaram de você, né? E sempre tive essa curiosidade de conhecer. Faço o curso nível 1, não terminei ainda, Sim, mas você é tô nosso aluno. adorando, com Legal. certeza, né? Tô adorando. E pena que a gente ainda falta a gente se conhecer pessoalmente, mas tenho certeza que isso em breve irá Sim, acontecer, né? A gente já teve, por exemplo, eventos, né? Aquele do BRK em Joinville, que foi cancelado em cima da hora que você ia estar, mas enfim, daqui a sim. pouco vai dar certo, né? Então é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou falar um pouquinho mais desse tema, que é um tema assim novo, digamos assim, né? Essa abordagem farmacêutica. E você perguntou para falar um pouquinho do meu trabalho. Eu tenho um histórico Sim. aí há mais de 20 anos trabalhando com microbiologia clínica, principalmente, né, com essa parte de diagnóstico, de resistência, a, a área que o grupo de micro-organismos que eu sempre trabalhei foi Staphylococcus aureus e principalmente vancomicina. Então, faz aí mais de 10 anos que eu tenho estudado, né, principalmente os mecanismos de heterorresistência à vancomicina, as falhas terapêuticas. A gente podia ficar aqui falando sobre o tratamento de Uhum. vancomicina no Staphylococcus aureus até amanhã, porque a gente sabe que existem muitos problemas com esse tratamento, até mesmo com os pontos de corte, né, de vancomicina de 2 para Staphylococcus aureus, que a gente sabe que dificilmente vai atingir alvo de PKPD. Mas também atuo Perfeito. na pesquisa, sou docente na universidade e tenho também já há algum tempo, desde 2017, trabalhado com essa parte de microbioma, mais associado, né, a ferramentas clínicas. E desde ano passado também estou trabalhando no Ministério da Saúde, trabalho com antimicrobianos, né, na parte de assistência farmacêutica, mais direcionado para tuberculose, né? Então eu estou com essa questão da tuberculose. Inclusive, a semana a gente vai ter o webinar da tuberculose, Sim. mas não microbiologicamente falando, mas sim do cuidado farmacêutico. Então lá eu saí um pouquinho, entre aspas, né, da minha zona do conforto, recebi o convite para atuar como consultor externo do Ministério, que me deixa muito feliz, e atuando uma área um pouquinho diferente. E desde então tenho já, entre aspas, né, experimentado um pouquinho mais dessa parte da farmácia clínica. Estou concluindo minha pós também em farmácia clínica lá na PUC, do Rio Grande do Sul. E é muito legal a gente explorar novos campos, né? E quando a gente fala dos micro-organismos, a gente está muito acostumado a encarar esses micro-organismos como causadores de doença, mas eles também são promotores de saúde. E quando a gente fala do controle de infecção, a gente vai abordar hoje à noite aqui como tem tudo a ver, porque às vezes, né, quando a pessoa vê um tema, farmacomicrobioma, cara, não tem nada a ver comigo, isso aí é coisa de doido, isso é probiótico. Você pode até falar um pouquinho Pesquisador. de probiótico, mas assim, isso interfere no nosso dia a dia. E eu, na minha opinião, sem desmerecer nenhum outro profissional absolutamente, mas eu vejo o farmacêutico como muito forte nessa área, porque a gente está falando de uma tríade que é a base, né, do conhecimento farmacêutico, que é o medicamento, que é o micro-organismo e que é o paciente. Então, assim, quem entende do medicamento na sua essência? O farmacêutico, né? Então, eu vejo como uma área que está crescendo muito. A gente tem aí novos produtos, que a gente vai comentar daqui a pouco, já aprovados no FDA, baseados em micro-organismos, né, que são os LBPs. Então, tem muita coisa acontecendo nessa área. E a intenção do curso é trazer toda essa inovação, todos esses novos conceitos para quem, né, tiver interesse de trabalhar nessa área e também para agregar para as pessoas que já trabalham no controle de infecção, que trabalham na farmácia clínica, seja, né, dentro de uma drogaria, no consultório farmacêutico, etc. Por quê? Porque aqui a gente está falando, né, de promoção de saúde, prevenção de doenças, doenças infecciosas e desequilíbrios microbianos que geram também doenças que muitas vezes também vão precisar ser tratados com antimicrobianos. Legal. Obrigada, Alessandra, por essa introdução aí ao seu currículo. Eu fiz questão de você falar, né, do teu know-how, porque a gente vai fazer aqui
dizer que essa live é também um momento para a gente poder lançar oficialmente essa imersão, né? A gente está chamando de imersão em farmacomicrobioma, e no final a gente vai deixar aqui um convite, né, e um momento surpresa que tem a ver com esse know-how que o Alessandro tem. O Alessandro, né, é farmacêutico, né, de formação, e tem experiência, né, uma vasta experiência em microbiologia, né, você não falou, mas você é coordenador de curso de farmácia, então você também tem Verdade. esse ponto alto dentro do ensino e, obviamente, também essa experiência de consultor, né? Então, né, para a gente organizar aqui o pensamento, Alessandro, a gente vai, né, lançar uma imersão em farmacomicrobioma. Então, eu queria que você começasse explicando aqui para a turma o que é a farmacomicrobioma. Bom, a farmacomicrobiômica, ela pode ser encarada de duas maneiras, né? Primeiro, como os medicamentos vão alterar a nossa microbiota intestinal, e isso vai fazer com que tenha um impacto muito importante para a nossa saúde. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, né? Só para dar uns spoilers, né? A gente sabe em estudos populacionais como o uso prolongado de antimicrobianos numa determinada população faz com que aumente o grau de obesidade. É claro que a obesidade é multifatorial, mas Uhum. a gente sabe que existe uma relação direta, que a gente consegue explicar com mecanismos bioquímicos e não precisa ir longe, né? É só pegar o modelo animal, que acontece hoje no modelos de animais em produção, nos quais são utilizados antimicrobianos na ração para esses animais ganharem peso de maneira mais rápida. Então a gente sabe que o uso de antimicrobianos vai ter um impacto a nível de microbiota intestinal e vai ter um impacto, sim, a nível metabólico, e não só metabólico, também quando a gente fala, né, de saúde mental, né, e etc. Então, essa seria o lado da farmacomicrobiômica, dizendo assim, os medicamentos que alteram a nossa microbiota, e essa alteração da microbiota vai fazer com que hajam efeitos sistêmicos. Inclusive, né, a gente sabe que uma desbiose intestinal gera um processo inflamatório crônico de baixo grau que faz com que essa pessoa fique Uhum. imunodeprimida. E se essa pessoa está imunodeprimida, ela está mais suscetível à infecção. Se ela está mais suscetível à infecção, ela toma mais antibiótico. E ela entra num ciclo vicioso. E a gente viu isso também recentemente, né, com o Covid, que se dizia, ó, Uhum. aqueles pacientes idosos, os obesos, eles são mais suscetíveis às formas graves da Covid. Por quê? Porque esses pacientes têm desbiose, são imunossuscetíveis. Então, essa é a farmacomicrobiômica, o medicamento alterando a nossa microbiota. Mas tem a farmacomicrobiômica também falando de como a microbiota pode alterar a atuação dos medicamentos. A gente tem vários medicamentos, por exemplo, né, a digoxina, ela sofre importante mecanismos de metabolização e inativação microbiana. Quando a gente fala da levodopa, a mesma coisa, ela pode ser inativada pela microbiota intestinal. A própria metformina, a sua ação é otimizada pela presença de uma bactéria chamada Quermância, que a metformina é um substrato importante para essa bactéria. Um grupo de medicamentos Uhum. muito utilizados, que são as estatinas, elas alteram a microbiota intestinal e fazem com que haja um desequilíbrio na produção dos sais biliares secundários, que são importantes para a emulsificação de gorduras. Então, assim, a gente tem efeitos sistêmicos muito importantes, e o que é interessante, tem vários artigos mostrando como medicamentos que não têm o objetivo de ter uma atividade antimicrobiana direta, eles os têm. Então, vários medicamentos têm algum grau de atividade antimicrobiana, as próprias estatinas. As estatinas, elas podem acabar alterando a microbiota intestinal por efeitos diretos e indiretos. Os inibidores de bomba de prótons, os inibidores de bombas de prótons vão alterar o pH gástrico, e isso vai fazer com que haja uma Uhum. repopulação microbiana a nível de intestino delgado. Então, tem um quadro de supercrescimento bacteriano. Então, veja que a gente está falando de situações que são situações corriqueiras, não só situações originadas de infecções, mas também de alteração
da ação desses medicamentos. Então, por isso que eu digo que o papel do farmacêutico é muito importante para entender essas interações. Inclusive, até pegando o gancho nisso que você falou, da questão do uso dos inibidores de bomba de próton, quando a gente vai ler alguns artigos, por exemplo, de fatores de risco para candidemia, né, esse é um dos pontos que é checado, e aí você fica pensando, tá, mas qual é a relação do paciente usar, né, um omeprazol e ter, né, uma candidemia? Então, ele entra como um fator de risco relacionado a essa questão de alteração de pH e, consequentemente, disbiose. Agora, Alessandro, voltando um pouco ali, né, no conceito que você trouxe de farmacomicrobiômica, né, esse impacto no microbioma intestinal, isso vale para os medicamentos de modo geral. Claro que a gente vai dar uma ênfase, no caso você vai dar uma ênfase na questão dos antibióticos. Eu costumo dizer que, aí pensando, eu vou fazer um ponto aqui com a resistência, e eu queria que você, né, desse a sua opinião se isso também vale esse raciocínio que eu vou construir aqui para a questão, né, do microbioma. O uso do antibiótico, qualquer pessoa que vá usar um antimicrobiano, mesmo esse antimicrobiano sendo bem indicado, estando adequado nas questões de posologia, só o fato dele usar o antimicrobiano, isso já tem um impacto nas questões de pressão seletiva e de aquisição de resistência microbiana, né? Ou seja, se você usar correto ou não correto, existe esse impacto. Na questão, né, da desbiose, e quando a gente fala em microbioma, isso também segue esse mesmo raciocínio, ou seja, não é usar antibiótico só de forma inadequada que eu vou afetar, né, ter uma desbiose, mas só o fato do uso em si já vale esse raciocínio? Não, com certeza, né? Porque o uso do antimicrobiano por via sistêmica vai ter um impacto na microbiota intestinal e esse risco ele vai ocorrer, ele é calculado e a gente pode, em algumas situações mais específicas, tentar minimizar essa situação, até como é muito comum em criança, administrar de maneira concomitante probióticos para tentar minimizar esse efeito do antibiótico a nível de microbiota intestinal e, por exemplo, impedir um quadro diarreico. A gente não precisa ir longe, né, Mária? A gente pode pegar o exemplo aí do Clostridioides difficile, que é uma bactéria que está na nossa microbiota intestinal e que pode ser selecionada por antimicrobianos de espectro bastante reduzido, como, por exemplo, né, uma moxilina, né, que vai fazer o quê? Ela vai quebrar esse equilíbrio. Você deu o exemplo da Cândida, né? A Cândida faz parte da nossa microbiota intestinal. Sim. Então, a mulher que tem candidíase vaginal, ela tem uma fonte onde essa cândida está presente e que vai acabar levando a um quadro de candidíase vaginal. Então, ela compromete alguns mecanismos de imunidade inata, e no caso especificamente da candidíase vaginal, são vários fatores que podem levar à destruição dos lactobacilos crispatus da mucosa vaginal, que são elementos altamente produtores de ácido lático, de água oxigenada, que impedem a multiplicação de outros micro-organismos, como, por exemplo, nas vaginoses a Gardnerella e a Cândida. Mas a nível intestinal, a gente sabe que hoje acontecem várias situações que há uma proliferação de Cândida intestinal e leva a um quadro sistêmico também muito importante. E o Clostridioides também, ele é controlado pela própria microbiota intestinal, porque a microbiota intestinal, ela impede que o Clostridioides difficile, além de se multiplicar, expresse fatores de virulência, porque quando ele está controlado, quando ele está num ecossistema equilibrado, ele, além de não se multiplicar, ele não vai expressar as toxinas A e B. Agora, quando tem um desequilíbrio, porque há um desequilíbrio dessa microbiota, porque a pessoa está tomando um antibiótico, o que vai acontecer? Todo aquele ecossistema, aquele meio de cultura, porque a gente tem que pensar nisso, né? Esse intestino é um meio de cultura que está ali. Ele modifica pH, modifica toda a vizinhança microbiológica e esse Clostridioides difficile ele começa a se multiplicar e ele começa a expressar fatores de virulência que vai levar esse paciente a ter uma colite pseudomembranosa. Então, o impacto dos antimicrobianos na nossa microbiota, ele é muito importante. E, além disso, alguns desses
micro-organismos que estão na nossa microbiota, e não estamos nem falando dos micro-organismos mais conhecidos, como os Acinetobacter, Pseudomonas, as próprias Klebsiella, Escherichia coli, as proteobactérias, mas outros, eles também podem ter genes de resistência. E com o uso de antibióticos, eles podem acabar sendo distribuídos através de uma conjugação, troca de plasmídios. Então, tudo isso que está acontecendo, esse ecossistema microbiano é muito dinâmico. Quando você coloca um antibiótico ali, você bagunça todo esse ecossistema. Sim. E aí, você falando dos clostridioides, me ocorreu aqui que quando a gente fala em programa, né, de stewardship de antimicrobianos, existe uma série de indicadores que devem ser elaborados para você mensurar os resultados desse programa, né? Então, em tese, um hospital tem um programa para poder promover o uso mais adequado possível dos antimicrobianos. Quando a gente olha lá para as literaturas mais americanas, digamos, né, CDC e tal, é muito comum e assim é recorrente que um indicador clássico e que eles não abrem mão é das infecções por clostridioide, né? Tanto do ponto de vista assim de incidência quanto de custo, quanto que isso impacta em custo. Assim, na minha, né, experiência falando em termos de programa, esse é um indicador que eu não vejo muito assim dentro dos programas, Alessandro, né? Então você veja, tem todo um transtorno absoluto para o paciente nessa questão, né, dos sinais e sintomas de uma colite pseudomembranosa, mas eu não vejo isso ainda dentro dos programas como um forte indicador, como é lá, né, por exemplo, né, nos Estados Unidos. Não sei se pelo diagnóstico ou porque é subdiagnosticado, né, ou porque o tratamento já é muito empírico, enfim, né, me dá essa impressão que ainda está meio subvalorizado, né, essa questão do clostridioide. E, enfim, né, e esse entendimento de trazer essa incidência pode ser que seja até mais comum do que a gente imagina, né? Assim, eu acho que é um misto das duas coisas que você falou, né? Eu vejo que a gente comparar a realidade do controle de infecção no Brasil e, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um abismo, né? Porque quando a gente fala do Clostridioides, você depende, né, de um teste molecular, você depende de um teste de detecção de toxina. E se a gente pegar a realidade no Brasil, porque assim, a gente está inseridos muitas vezes em grandes centros, em estruturas hospitalares com recursos, mas a gente tem que imaginar que isso não é uma realidade brasileira. Se a gente pegar, né, quantos hospitais no Brasil têm acesso a um teste, por exemplo, né, de diagnóstico do Clostridioides? Porque lembrando, né, o Clostridioides você tem que detectar a presença da bactéria e tem que detectar a presença da toxina A e B, associado, claro, com o quadro clínico, para fazer esse diagnóstico. Então, não é algo que no Brasil é acessível para a grande maior parte dos hospitais. E, claro, o próprio que você colocou, também vejo dessa forma, né? Nos Estados Unidos tem muito mais a preocupação com o diagnóstico etiológico. A gente pode falar das infecções intestinais virais, das meningites virais. Aqui no Brasil, a gente faz diagnóstico de meningite viral. Qual é os hospitais no Brasil que fazem um diagnóstico etiológico das meningites virais? Né? Por quê? Porque muitas vezes vai impactar pouco no tratamento, impacta pouco no prognóstico. E eu vejo que o tratamento simplificado, porque o que a gente pega aqui do tratamento da colite pseudomembranosa? Metronidazol, vancomicina e fidaxomicina. Né? Então, é o que a gente tem aí de tratamento. E, claro, o problema da infecção pelo Clostridioides difficile é que vai ter custos associados a essa cuidado em saúde muito grandes, porque é uma população debilitada, a taxa de recorrência está em torno de 30%, então esses pacientes acabam fazendo infecção novamente. Por quê? Porque por mais que você erradique a bactéria, você vai acabar entrando em contato com a bactéria novamente através da alimentação. Se estima que a possibilidade de você entrar em contato com o Clostridioides numa alimentação natural, ou seja, não partindo de um alimento altamente processado, é de 6%. Então, cada vez que você come uma verdura, um legume, uma fruta,
uma carne, um arroz, a probabilidade de você entrar em contato com o Clostridium difficile é de 6%. E não tem problema nenhum nisso, desde que você tenha esse equilíbrio microbiano que impeça dele de se multiplicar. Então, eu acho que realmente no Brasil, os números do Clostridium difficile eles são muito subestimados. Por quê? Porque a gente não tem um diagnóstico. Faz um tratamento clínico, sindrômico, né? Um antibiótico, o paciente melhora e acaba não tendo esse dado epidemiológico. Para boa parte dos hospitais que não têm acesso a esses testes diagnósticos que são mais refinados. Legal. Ale, eu queria entrar um pouco ali na temática, na ementa do curso, digamos assim. Estava dando uma olhada aqui e, né, um dos temas que vai ser abordado, né, um dos módulos, vamos chamar assim, são as intervenções microbiológicas. E ali você vai trazer, né, uma abordagem dos prebióticos, probióticos e pós-bióticos, né? Então, rapidamente assim, né, você conseguiria assim, resumir para a gente a diferença nessas três formatações aí, pré, pós e probiótico? Vamos lá. O que é o prebiótico? Né? A fibra, normalmente fibra vegetal, que é o substrato para as bactérias intestinais produzirem os seus metabólitos. Né? Os metabólitos que nutrem as células intestinais, como o butirato, mas esses metabólitos também podem ser, por exemplo, neurotransmissores. A gente está falando aí de serotonina, que 80% a 90% da serotonina produzida periférica é a nível de microbioma intestinal. Então, os prebióticos eles vão alimentar essas bactérias boas, digamos assim. Os probióticos são os próprios micro-organismos, né, que é uma estratégia que ela é mais autolimitada. Por quê? Porque esses micro-organismos eles passam pelo trato digestivo e nessa passagem eles produzem metabólitos que são relevantes, mas eles não colonizam, então não é uma estratégia mais duradoura como o prebiótico. Os pós-bióticos, o que são os pós-bióticos? Os pós-bióticos são metabólitos microbianos. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas quando usam kombucha, elas falam assim, eu estou tomando kombucha porque kombucha tem probiótico. Normalmente não tem probiótico, a kombucha tem um pós-biótico, tem um metabólito microbiano. Então, para ser considerado um pós-biótico, precisa ter um metabólito e algum componente microbiano. Pode ser até mesmo um resto da parede celular, do peptidoglicano ou do LPS. E agora a gente tem os probióticos de nova geração, são os probióticos novos, como, por exemplo, o Clostridium butírico, a Akkermansia mucinifera, que são probióticos que já existem no Brasil, via importação, que são probióticos chamados de nova geração e que eles são probióticos que necessitam prescrição médica. Então, por exemplo, a Akkermansia mucinifera é utilizado para pacientes com diabetes mellitus do tipo 2, e os estudos mostram que tem uma boa efetividade junto com outras estratégias para diminuir a hemoglobina glicada. Então, esses são chamados, né, os probióticos de nova geração. Né? E, claro, a gente tem, não sei se dentro desse contexto das intervenções microbiológicas, o que são chamados hoje os farmacobióticos, que eu acho que essa é a grande conceito novo, digamos assim. Sim. Porque probiótico, por legislação, probiótico é utilizado para promover saúde. Então, probiótico ele não pode ser utilizado para tratar doenças. Os farmacobióticos, ou o que a gente chama de LBP, os Live Biotherapeutics Products, eles são medicamentos baseados única e exclusivamente em micro-organismos que são utilizados para tratar doenças. A gente já tem 2 aprovados no FDA, e a questão de tempo para estar aqui no Brasil, que é o Rebiota, que é um enema baseado no microbioma intestinal, e também o Wovst, não sei exatamente como pronuncia, VOWST, que também foi aprovado no FDA, que são cápsulas de uso oral com esporos microbianos. Então, esses já são considerados farmacobióticos. E já existem, nos Estados Unidos, estudos clínicos de fase 2 e fase 3, com farmacobióticos usados para o tratamento de síndrome metabólica e tratamento de câncer, né, no caso de melanoma metastático. Então, veja que quando a gente fala dessa abordagem dos micro-organismos,
né, para tratamento de doença. Então, essa é a virada de chave, porque assim, todo mundo já ouviu falar de probióticos, né? Agora a gente está entrando numa seara nova, né, que são os micro-organismos Perfeito. sendo utilizados para tratamento de doença, né, e já aprovados no FDA, e tem muita coisa vindo por aí, porque assim, eu dei alguns exemplos, né, de medicamentos que estão sendo aí em fase final de estudos clínicos para tratamento de doenças, porque tanto o Rebiota quanto o VOVS, têm indicação de tratamento de infecção recorrente pelo Clostridioides difficile. Né? Então, os pacientes Uhum. podem fazer uso desse tratamento com resultados muito melhores comparado com os fármacos tradicionais que são utilizados. Claro que isso a gente tem que relevar um pouquinho, porque esses são estudos com conflito de interesse, mas a gente sabe que realmente são estratégias inovadoras para a gente conseguir manejar esses pacientes com infecções intestinais pelo Clostridioides, e tem muita coisa que vai realmente inovar quando a gente fala de micro-organismos que vão tratar de doenças clássicas, né? A gente está falando de diabetes do tipo 2, a gente está falando aí de melanoma metastático, a própria diabetes do tipo 3, que tem uma ligação importante com os micro-organismos, que é o Alzheimer é conhecido como diabetes do tipo 3, porque tem um padrão metabólico de constipação intestinal, de resistência periférica à insulina, de desbiose, causando dano crônico a nível do sistema nervoso central e levando a um quadro de Alzheimer. Então, assim, são muitas novas abordagens para esses micro-organismos e que só vão crescer, porque o que tem acontecido desde 2010, o que mudou na ciência quando a gente fala de micro-organismo? Sequenciamento genético. Né? A partir de Sim. 2010, o sequenciamento genético, ele se tornou acessível. E eu não tenho a menor dúvida que quando a gente fala de microbiologia clínica, agora falando de diagnóstico, vai evoluir para a metagenômica. Diagnóstico de infecção Sim. urinária, diagnóstico de infecção de pele, Sim. respiratória, o que você quiser. Vai para a metagenômica. Porque assim, não estou dizendo aqui, o Alessandro foi lá dizer que não vai mais ter cultura. Claro que vai ter. Mas hoje a gente já faz antibiograma em sílico, baseado no sequenciamento genético, eu já consigo, com algoritmos e com inteligência artificial, ter um antibiograma, inclusive com concentração emitória mínima, e com uma validação excelente com os dados da microbiologia tradicional. Então, assim, é muita coisa acontecendo, é muita tecnologia, não só na microbiologia, como em todas as áreas da nossa vida, e que a gente precisa estar preparado como profissional para essas novas abordagens. Né? E essa é uma das ideias do curso, trazer essa provocação para os colegas para entender tudo que está acontecendo, tudo que tem de novidade, e como tem muita coisa acontecendo nova, a gente precisa dos profissionais para quê? Para levar isso tudo para a sua cidade, para o seu hospital, para que essas estratégias possam ser utilizadas. Elas já estão disponíveis, né? Legal. E assim, né, ouvindo você falar e considerando o teu conhecimento como farmacêutico, como microbiologista e como farmacêutico clínico, quando você trouxe essa proposta do curso, né, de farmacomicrobiômica, dentro, né, de todos esses temas que são inerentes à questão do tema central, que é a farmacomicrobiômica, e aí, né, a gente está aqui numa perspectiva de um público essencialmente farmacêuticos clínicos que trabalham com stereotipe. Então, quando você idealizou esse curso, Alessandro, como que você enxerga que nós, aí eu vou me incluir, né, também, porque, né, eu vou estar ali, né, basicamente também como aluna do curso, aprendendo contigo, como que você enxerga que a gente pode usar esses conhecimentos, né, alguns assim que você, né, rapidamente está trazendo do que a gente vai ver no curso, do ponto de vista prático, né? Como que a gente pode aplicar a farmacomicrobiômica, né, dentro dessa perspectiva, né, do farmacêutico clínico do stereotipe, né? Algumas coisas você já falou aqui, mas se você fosse assim, né, resumir do ponto de vista prático. Bom, vamos lá, né? A gente tem que pensar que quando a gente fala de microbiologia, quando a gente fala de doença infecciosa, quando a gente fala de falha terapêutica, né, no tratamento de doenças infecciosas, basicamente bacterianas,
A gente sempre associa a resistência, né? Mas não é só a resistência. A resistência é um dos fatores de falha terapêutica. Não vamos nem Boa, colocar aqui os fatores farmacocinéticos, mas a gente tem que pensar o contexto que esse perfeito. micro-organismo está, a virulência e também a imunidade desse paciente, que podem fazer com que haja uma falha terapêutica. Então, são muitas outras coisas que estão envolvidas, além de simplesmente, né, eu acho que a gente pode simplificar, mas a gente não pode ser simplista. Quando a gente pega um modelo da infecção, quando a gente pega um modelo do antibiograma, e mesmo, né, uma simulação de Monte Carlo ou os estudos mais avançados, a gente está, sim, né, tentando trazer as informações microbiológicas, farmacológicas para um contexto clínico. Mas tem outros fatores envolvidos que são muito mais difíceis de mensurar. E hoje a gente convive com uma população, na sua essência, uma população inflamada, uma população que está estressada, uma população que também está com sobrepeso. Isso vai fazer com que todo esse mecanismo de resposta imune, e mesmo a imunidade inata mediada por esses micro-organismos, vai estar debilitada. Isso vai interferir nos tratamentos, né? A gente só achar que é o antimicrobiano, a resistência, claro que isso é importante, né? Não tô querendo dizer que não tem relevância, absolutamente, isso é muito importante. Só estou dizendo que não é só isso, a gente precisa ampliar o nosso escopo. E assim, quando eu conversei com você, né, eu fiquei pensando, meu Deus, a Marlene vai dizer, esse cara é completamente pirado, mas e talvez muitas pessoas quando veem assim, o que é isso? Isso é coisa de doido, né? Mas faz todo o sentido, porque assim, os pontos eles começam a convergir. Né? E a gente fala de um contexto mais amplo, porque nós, como seres humanos, e o paciente é o que muitos artigos hoje chamam de meta-humanos, porque a gente é muito mais micro-organismo do que células próprias que a gente recebe o DNA dos nossos pais. Então, essa interação também ela é muito importante. E a gente está no momento que simplesmente depender de antimicrobianos, essa guerra a gente nunca vai ganhar. A gente sempre vai Legal. perder. A gente pode, né, tentar assim, vamos ver se a gente consegue empatar, no máximo, mas a gente nunca vai ganhar essa guerra, porque os micro-organismos estão à nossa frente. E a gente tem que aprender com os micro-organismos e como utilizar essas estratégias. Hoje a gente tem várias estratégias interessantes, por exemplo, os próprios bacteriofagos para o tratamento de infecções, que tem uma relação também com o microbioma. Hoje a gente tem as ferramentas de edição gênica, que assim, é impressionante, porque eu não tenho dúvida que até as mulheres que ganharam o prêmio Nobel, que é a Jennifer Doudna e a Jennifer do DNA e a Emmanuelle Charpentier, agora em 2020 ou 2021, que elas descreveram o CRISPR, isso é baseado em micro-organismos. CRISPR é conhecido como sistema imune bacteriano. E essa vai ser a ferramenta que vai, mais uma ferramenta que vai mudar a história da medicina, porque agora a gente sabe que a gente pode mudar o código genético das pessoas. E a gente também pode editar os genes microbianos. A gente pode editar um gene de resistência. Um paciente que está ali colonizado por uma bactéria multiresistente. Tem muitos ensaios clínicos randomizados demonstrando como a gente consegue erradicar a colonização por bactérias multiresistentes, com uma coisa que a gente nem falou aqui, né, que é o transplante de fezes, que também é algo Vamos que está chegar lá. acontecendo Vamos chegar lá. no Brasil com muita força, né? Então, assim, é isso que eu digo. Assim, eu até me empolgo quando eu falo essas coisas. Por quê? Porque realmente a gente está vivendo numa era dentro do controle de infecções, do tratamento das doenças infecciosas, e como a sociedade, como toda, uma era muito disruptiva. E o profissional tem que estar preparado para isso, o colega farmacêutico. Não, perfeito. Eu acho que você resumiu bem ali, quando a gente topou, né, essa parceria desse curso, realmente é para a gente trazer aí para o nosso público, principalmente para quem já fez aí, pelo menos alguns dos nossos cursos, aquilo que está mais update em relação à questão do uso de antimicrobianos, da infecção, da resistência, da microbiologia. Então, realmente, para mim, né, é um curso assim, né, com bastante profundidade em termos de conteúdo e que vai colocar o farmacêutico num outro patamar de conhecimento, né, de discussão realmente, né, fora do comum.
Então, assim, né, para a turma que está aqui acompanhando a gente, só relembrando, né, a gente está lançando uma imersão em farmacomicrobiômica, que vai acontecer nos dias 16, 17 e 27 de abril. Depois eu vou pedir ali para o nosso colega, né, Arlindo Júnior, se possível, colocar ali no chat já o link dessa divulgação desse curso. E antes a gente tem alguns minutos ainda, mas eu já queria fazer uma divulgação aqui, né, de vou chamar assim de, né, uma certa promoção, de que, né, a gente vai abrir agora as inscrições, a gente já tem alguns colegas lá interessados, né, na lista de espera, mas a gente vai fazer uma coisa muito interessante aqui, por isso que eu pedi, né, para o Alessandro se apresentar ali, falar bem de todas as suas expertise, que os 10 primeiros colegas que se inscreverem no curso, na imersão, vão ganhar 1 hora de consultoria, né, individual, me corrija aí, Alessandro, né, com você, né, em algum dos temas, e obviamente, né, o principal deles vai ser a farmacomicrobiômica, até no sentido de discutir algum caso, de trocar alguma experiência. Então, realmente, eu diria que é aí uma oportunidade quase imperdível de ter 1 hora aí trocando, né, experiências e conhecimentos com você. Então, a gente já abre aqui essa divulgação das 10 primeiras inscrições para fazer essa mentoria individualizada. Bom, olha, agora eu queria tocar num assunto que, para os leigos, parece uma coisa assim, né, meio absurda, né? Para nós farmacêuticos, a gente está começando a ouvir, estudar sobre isso. Eu sei que você é um grande estudioso desse assunto, né? A gente vai abordar isso no curso, né? Você vai falar com bastante detalhes, mas que você comentasse aí o cenário, né, do transplante de fezes em relação a, né, alguns diagnósticos infecciosos e como medida terapêutica também. Bom, o transplante de fezes aqui no Brasil, ele está em franca ascensão. Ele ainda é um pouco limitado por questões de legislação sanitária, né? Então, Uhum. eu tenho o próprio exemplo de uma empresa que eu montei em São Paulo, uma startup, e que a gente montou toda uma estrutura para fazer o processamento dessas fezes, fazer os testes de triagem de doadores, só que a gente não conseguiu funcionar efetivamente, já tinha até contratos pré-acordados com grandes hospitais e empresas em São Paulo, simplesmente porque a Vigilância Sanitária de São Paulo se declarou incompetente para dar um alvará sanitário para a empresa, porque eles disseram, tá, mas tudo bem, eu vou dar um alvará sanitário para vocês, e o que eu vou fiscalizar? Porque se você tem uma Uhum. farmácia, eu sei, tem uma RDC para dizer o que eu tenho que verificar. Se você tem um hospital, uma clínica, um laboratório, eu sei o que eu tenho que verificar, mas no caso de vocês eu não sei. E tem outras empresas que são conhecidas que passaram pela mesma dificuldade aí em outros estados, né? Estados até vizinho aqui ao meu estado, eu moro em Santa Catarina. Então, assim, a gente tem uma limitação de legislação, porque o Ministério da Saúde autoriza o transplante de fezes no Brasil, ele é autorizado, a princípio, para as infecções causadas pelo Clostridioides difficile, Clostridium. mas, Uhum. né, a gente sabe que existem algumas autorizações off-label, e existe até médicos no Brasil que já têm um parecer positivo no Conselho Federal de Medicina para fazer para outras indicações clínicas, né? Por exemplo, e assim, uma situação que eu vejo, e eu levanto muito essa bandeira, porque eu tenho uma questão familiar que faz falar muito desse tema, que é o autismo. Eu tenho um filho autista e eu vejo o transplante de fezes uma maneira de beneficiar muito esses indivíduos que são indivíduos, pacientes muito difíceis de a gente fazer qualquer tipo de introdução alimentar, alteração do estilo de vida, eles são muito resistentes a qualquer tipo de mudança. E um transplante de microbiota intestinal tem sido, já tem mostrado resultados muito interessantes lá fora, principalmente. Então, já está sendo feito aqui no Brasil de maneira mais tímida ainda, mas também para melanoma, tem, aqui no Brasil já está sendo feito, candidíase vaginal de repetição. Então, a gente tem muita coisa acontecendo. O problema é que o Ministério da Saúde e a própria Anvisa, eles dizem, você pode fazer,
mas eles não dizem como. Então tem que normatizar, tem que colocar regras nesse jogo. Né? Eu já conversei com o pessoal da Anvisa pessoalmente, e eles me disseram assim, olha, Sandra, a gente entende isso, mas a gente tem um problema muito sério. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país que tem muitas emergências quando a gente fala de doenças infecciosas, e a gente não consegue atender, a gente não está dando conta das demandas que a gente tem, e isso é uma demanda completamente nova, e que a gente ainda não tem recursos humanos para conseguir abraçar isso. Eu falei, não, tudo bem, mas precisa que seja levantada essa discussão, que seja feito um documento normativo. A gente tem, por exemplo, bancos de fezes no Brasil, tem o da Universidade Federal de Minas Gerais, tem em Curitiba, né, o Pró-Microbioma, que é ali do colega infectologista, né, o Felipe Tuon, que tem um trabalho sensacional. Sim. Que, né, então, assim, para as pessoas, é importante falar isso, para as pessoas entenderem que é ciência, isso daí é tudo baseado em estudos. A gente tem, eu não sei hoje, mas semana passada eu fiz uma pesquisa, porque assim, quando a gente quer ver inovação, quando eu quero ver o que está sendo produzido numa determinada área, eu não vou olhar em livro, porque livro é uma informação muito ultrapassada. Artigo não é tão ultrapassada quanto o livro, mas também é ultrapassada, porque assim, se você tem um artigo publicado agora, muitas vezes um estudo, um ensaio clínico que já foi conduzido há 2, 3 anos atrás, até terminar, compilar os resultados, escrever, mandar para a revista aprovar. Agora, quando a gente quer ver o que está fervendo, a sugestão que eu dou, quando você quiser pesquisar qualquer tipo de intervenção, qualquer uma, vai lá no Clinical Trials, clinicaltrials.org. Você vai verificar o que está sendo estudado nesse momento no mundo todo sobre aquele tema. Então, assim, semana passada eu fui lá no Clinical Trials e coloquei lá. Você não precisa nem fazer muito. Só coloca lá, FMT, que é o transplante de microbiota fecal. Tinha 460 ensaios clínicos regularmente registrados, com comitê de ética, tudo bonitinho como tem que ser, com o transplante de fezes, com as mais variadas intervenções possíveis, passando de doença neurodegenerativa, câncer, doença autoimune, HIV, qualquer tipo de doença de manifestação crônica tinha lá. Né? Então, mais de 60 indicações diferentes. Então, quer dizer, tem muita gente estudando isso. E as evidências, que já existem várias evidências, elas estão sendo geradas. A gente precisa esses ensaios sejam conduzidos, os resultados vão sendo publicados. E, claro, como a gente está falando de doenças crônicas, precisa ter um tempo de corte, de acompanhamento, para verificar os resultados clínicos dessas intervenções quando a gente fala de transplante de fezes. Então, tem muita coisa acontecendo. Né? E se a gente pega, do ponto de vista até de mercado, de investimento, hoje as startups nos Estados Unidos, na Europa, que estão trabalhando, porque hoje esse mercado dos farmacobióticos, os LBPs, é muito forte. Então, tem muitas empresas se instalando para fornecer essas amostras de fezes. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, uma amostra de fezes de um paciente testado, saudável, custa $40. Então, se a gente morasse nos Estados Unidos e a gente tivesse uma microbiota adequada, cada vez que você foi lá, defecou, né, e puxou a descarga, você estava jogando fora R$200. Isso num ano, já fiz as contas, né? São R$68 mil por ano que você está puxando a descarga. Claro, no Brasil a gente não tem esse modelo, né, de venda de amostra biológica. Claro. Nos Estados Unidos isso é permitido pela legislação. Você vai lá, eu sou um doador, eu vim aqui trazer minha amostra de fezes e vou vender aqui, né? Então, tem pessoas que vivem lá nos Estados Unidos só simplesmente de levar amostra de fezes para esses bancos de fezes. Então, assim, é um mercado muito grande e que, assim, o que é mais importante, tem resultados muito promissores para ajudar muita gente. Legal. Então, assim, né, Alessandro, em resumo, né, de tudo que você falou, a gente deu aqui algumas pinceladas dos temas que vão ser abordados nessa imersão, e eu concluo que realmente é um curso que vai estar à frente até do que se pratica hoje no Brasil, mas ele vai trazer assim, as tendências do que pode ser, né, de oportunidades, de perspectivas de uso e de tratamento, né, de determinadas infecções. Então, acho que é uma proposta, assim, na minha opinião, né, eu chamo assim de um curso advanced, né, realmente para aquele farmacêutico que está
empenhado em aprofundar seus conhecimentos nessa área e de realmente de estar, né, nesse passo à frente acompanhando essas tendências, enfim, né, mundiais. E é impressionante, Alessandro, me impressiona muito assim o arcabouço de conhecimentos que você tem, porque você vai assim, né, trazendo conhecimentos da microbiologia, da bioquímica, né, do contexto global, da farmácia, da farmacologia. Então, realmente, eu acho que, né, você vai conseguir fazer uma entrega assim, né, muito espetacular em relação a esse curso. Eu, particularmente, já estou bastante ansiosa, né, participar desse movimento e desejo também aí que os colegas né, curiosos com o tema nos acompanhem nessa imersão farmacomicrobiômica, que eu vou usar até a palavra aqui disruptivo, né? Eu fui fazendo algumas enquetes com alguns colegas, né? Falei, o que você acha que é farmacomicrobiômica? E realmente, né, é uma coisa assim que as pessoas ainda não têm isso definido. Então, acho que é bacana a ideia, né? Queria te parabenizar por essa iniciativa e por essa parceria, e desejar que a gente tenha aí uma boa jornada nessa imersão, tá bom? Ó, tem alguns, tem alguns colegas aqui que já conhecem seu trabalho, né? Lá do seu, né? Da sua página oficial, enfim, então, né? É uma maneira também de, né? O nosso público daqui de farmacêuticos clínicos do Sortip conhecer o teu trabalho, que certamente você é uma biblioteca viva, viu, Alessandra? Quem me dera. A única coisa assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu acho que isso, assim, para mim é inegável e eu tenho, assim, Dá a para perceber felicidade. essa paixão na tua fala, viu? Não, e Nítido. assim, e eu tenho a felicidade, assim, que eu sempre sou muito grato, que eu acabo conseguindo trabalhar com várias áreas. Eu trabalho na docência, eu trabalho na pesquisa, eu trabalho no desenvolvimento de produtos, então a gente tem a nossa startup lá de transplante de fezes. Eu trabalhei durante 5 anos numa grande empresa, né, que é o DASA, que é um dos quarto maior complexo de diagnóstico do mundo, com um modelo muito de produtividade, de meta, como uma grande empresa. Eu saí de lá para entrar no Ministério da Saúde para falar de SUS, né, para falar de cuidado farmacêutico. Eu atendo pacientes, porque o que acontece? Com todas essas questões que foram naturais, né, de eu me envolver, muitos médicos começaram a encaminhar pacientes para mim. E com também a questão da Covid, a telefarmácia, e essa possibilidade da consulta farmacêutica, eu comecei a fazer, e hoje é uma coisa que eu tenho feito bastante, né? E é interessante porque é mais uma outra área que eu estou atuando hoje. Trabalho na microbiologia clínica diagnóstica, né, lá no paciente no hospital, na comissão de controle de infecção hospitalar, mas hoje eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é ter contato direto com o paciente, uma consulta. Então, por exemplo, nessa semana, a semana passada, eu atendi um paciente que um neurologista de Pelotas caminhou porque esse paciente tem esclerose múltipla, está fazendo tratamento, mas ele está com infecções de cândida, de repetição por cândida. Então, vai lá no Alessandro, vamos ver como é que a gente consegue melhorar essa microbiota, como é que a gente consegue controlar. Então, assim, é muito gratificante. E tem um mercado muito grande para o profissional farmacêutico. Às vezes o colega que está aqui na live pensa assim, poxa, mas isso aí não é para mim, isso daí eu moro numa cidade pequena. A minha cidade, eu moro em Blumenau. Blumenau tem 350 mil habitantes. Então, isso hoje não é mais limite para ninguém. Sim, Né? Então, sim, assim, não é. o Com a que a gente internet precisa, não é. claro, você É o pode na sua conhecimento, cidade né? com. Exatamente. Você aplicar esse conhecimento. Você pode estar numa cidade com 1.000 habitantes e fazer a diferença e evoluir na tua carreira. Por isso que quando a gente comentou dessa questão, né, da mentoria, mas é mais um bate-papo com os profissionais, eu fico muito contente, porque vai ser legal ter a oportunidade de conversar com pessoas diferentes para entender, para bater um papo, para ver até o que eu posso contribuir, dar uma sugestão de carreira ou tirar dúvidas técnicas sobre alguma das questões. Isso vai ser algo muito legal. Pena que eu não consigo fazer mais do que esses 10, né? Mas eu estou muito animado também para poder ter contato com as pessoas e conhecer essas realidades e ver como é que eu posso ajudar. Legal, muito bom. Então tá, então reforçando aqui a nossa imersão, que vai ser nos dias 19, 20 e 27 de abril. O link deve estar aí no chat.
que o nosso, né, super produtor colocou aí para vocês. Lembrando que os 10 primeiros vão ter link na bio, né, Arlindo? Os 10 primeiros vão ter esse privilégio, né, dessa mentoria individual com o professor Alessandro. Uma colega aqui até perguntou sobre ela queria saber um exemplo da aplicação da rotina do farmacêutico clínico na perspectiva da farmacomicrobiômica a nível de intervenção. A ideia do curso é justamente fazer, né, esse link, né, Alessandro, dos conteúdos para a prática, né? Você já deu alguns exemplos, não sei se você gostaria de reforçar algum deles, inclusive esse exemplo desse paciente aí que você falou que atendeu por último, acho que, né, fecha bem. A gente pode até trazer, tem alguns casos, né, que a gente tem essas abordagens, porque assim, no caso do esclerose múltipla, né, o paciente ele precisa fazer uma terapia imunossupressora, ele precisa fazer uma dieta que também restringe o processo inflamatório, e isso faz com que diminua a diversidade intestinal e essa cândida comece a proliferar e causar infecção de pele, infecção grave. Esse paciente, só para vocês terem uma ideia, esse paciente ele fez infecção da corrente sanguínea por Candida glabrata, um PCR no laboratório. Quando ele me falou isso, eu falei assim, não, isso daí você está, né, não é. Ele sabe, tem um resultado de Candida no sangue. Ele falou, não, isso não pode. E ele me mostrou, daí ele até falou assim, olha, eu fui num laboratório, um laboratório grande lá no Rio de Janeiro, e eu achei estranho, porque eu fui coletar meu sangue, e depois de um tempo eles pediram para eu coletar de novo. Por quê? Porque o paciente ambulatorial, né, que estava com Candida glabrata, na PCR, no sangue, porque certo, não pode. Como é que o cara desse, que está em casa, vai vir aqui e vai dar... Sim. Ele está com candidemia. E não deu outra, ele voltou e deu de novo. Mas por quê? Porque ele tem todo um contexto, né, do contexto do meio de cultura dele, do uso de imunossupressores e da dieta dele também bastante seletiva, que fez com que ele tivesse essas condições. Então, assim, a gente tem muito desses casos. O paciente oncológico faz muito isso. A gente teve um paciente no Einstein, que também acabei atuando, que o paciente fez sepse por lactobacilos. Mas era um paciente que estava com muito imunossupressor, né, um paciente já em cuidados paliativos, mas assim, um quadro que quando a gente olha, a gente não acredita, né, que possa ter um caso como esse. Então, como eu falei, a nossa população cada vez está mais imunodebilitada por estresse, a população está mais velha, naturalmente, a nossa população está envelhecendo, mas também por obesidade, enfim, por condições naturais. E cada vez a gente vai ter mais esse tipo de situação que a gente vai precisar fazer uma abordagem microbiológica, seja com uso de antibiótico, antifúngico, antiviral, mas muitas vezes fazendo essas intervenções microbiológicas. Ali, para a gente finalizar aqui, né? Eu tenho alguns bordões, né? Algumas frases já que eu falo repetidamente em vários lugares que eu vou, né? E uma delas é que, né, para você ser um farmacêutico clínico do stewardship, você tem que saber microbiologia clínica, né? Não tem como, né, ser um farmacêutico sem saber microbiologia clínica. Né? E aqui, dentro da nossa, né, escala de cursos, né, a gente, né, foi dando níveis para o curso, né? Nível 1, nível 2... Então, eu diria que esse curso aqui que se apresenta vai ser o nível 5, viu, Alessandra? E ele vai dar um mergulho na microbiologia, concorda? Então, né, nas questões microbiológicas do paciente. Então, realmente, eu acho que vai ser um baita do diferencial, por isso que eu estou levando ele lá na quinta potência, viu? Porque assim, hoje a gente pensando nessa abordagem, que é uma abordagem da medicina de uma maneira geral, uma abordagem mais integrativa, a mesma coisa é a microbiologia, né? Uma microbiologia integrativa. A gente está falando do micro-organismo causando doença, que ele é muito relevante, mas o micro-organismo também promovendo saúde. E quando há um desequilíbrio desses micro-organismos que promovem saúde, a gente também tem doença, mas a gente não está falando de doença infecciosa, que é uma doença aguda. A gente está falando de doenças crônicas também associadas a esses micro-organismos. Legal, muito bom. Ali, foi excelente aqui nosso bate-papo. Nossa, muito obrigada. Rápido, né? Passa rápido, né? Você vê, já deu uma horinha. Mas obrigada por esse começo,
né, de parceria, a gente vai estar juntos aí na imersão e certamente em outros projetos que, né, que virão. Parabéns pelo trabalho, reafirma ali uma fala de um colega, parabéns pelo empreendedorismo, e eu acho que isso serve aí de inspiração, né, para muitos farmacêuticos que estudam, que têm um conhecimento e que desejam compartilhar isso, enfim, né, da forma como achar que é melhor, né, seja empreendendo ou não. Então, acho que isso é muito válido, né, para quem está aí nessa luta do CPF e do CNPJ, né, eu costumo Exato, dizer. esse mesmo. Então tá bom, gente. Obrigada pela audiência, para quem esteve aqui. Obrigada, Ali. E a gente vai se vendo, vai se falando aí, né, pelo chat, pelas redes e ao longo da semana. Tá bom? Pessoal, obrigado. Boa noite. Qualquer coisa, se precisar, estamos aí. Até mais.